Feito o diagnóstico, nós vamos pensar em como é que vou manejar adequadamente esse paciente. E tem muito que se pode fazer na atenção básica, tanto em medicina do trabalho, quanto no paciente que está consultando na unidade básica de saúde, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, prevenir cronificação, permitir que o paciente possa trabalhar, possa ter uma vida social, possa ter o convívio familiar mais livre dessa repetição de dores de cabeça. Então, eu vou começar, normalmente no oposto do que se faz, ao invés de começar pelas medicações, eu vou começar pelas orientações. Então, para a gente lembrar que medicação, naturalmente, que é importante no curso da cefaleia, que a gente melhora muito a vida dos pacientes com o uso de medicação, mas lembrar que existem outras medidas além delas que, usadas de forma adjuvante e eventualmente de forma isolada, podem também trazer alívio para a cefaleia dos pacientes. O que nós temos de evidência? Atividade física regular, principalmente atividade física aeróbica, ajuda na prevenção de crises de dor de cabeça. Então, eu comentei que no paciente com migrânia, se ele for fazer exercício durante a crise, ele muitas vezes vai apresentar piora. Por outro lado, se ele fizer regularmente exercício, ele tende a ter, vários estudos mostram isso, menos crises, crises menos intensas, melhor resposta à analgesia. Então, os pacientes devem ser incentivados, fora todos os outros benefícios, eu costumo dizer isso para os pacientes, também fazer atividade física melhora dor de cabeça, principalmente atividade física aeróbica, tá? Em relação à alimentação, muito se fala dos benefícios da alimentação mais adequada ou de suprimir determinado alimento ou de incluir determinado alimento para controle de cefaleia. Mas, na verdade, tem pouca evidência no sentido de supressão de grupo alimentar para dor de cabeça. O que nós sabemos hoje que funciona? Controle de peso corporal. Então, indivíduos com obesidade e sobrepeso têm mais risco de cronificar a dor de cabeça, principalmente cronificar a enxaqueca. Então, essa é uma medida que sabidamente funciona. Evitar pular a refeição, também mais para migrânia do que para outras dores de cabeça. Se o indivíduo pula a refeição, isso aumenta a chance de ter crise. Talvez, a evidência ainda é fraca para isso, se há uma dieta que nós pudéssemos escolher para melhorar, em especial migrânia, talvez seja a dieta mediterrânea, porque ela tem algum benefício no sentido de ser anti-inflamatória, migrânia cursa com liberação de mediador inflamatório, então poderia ter benefício, mas isso ainda está sob discussão, ainda está por ser mais estudado. O terceiro item, sono. Então, o que é importante falar para os pacientes em relação a sono e dor de cabeça? A duração e a qualidade. Não existe uma duração fixa que é boa para todo mundo, mas é sabido que, em geral, se deve dormir pelo menos 7 horas por dia. E se deve dormir adequadamente. Então, não adianta o indivíduo que fica 10 horas deitado na cama, mas um terço do tempo fica de olho aberto, fica pensando nas coisas que tem que fazer no outro dia. Então, tem uma qualidade de sono ruim. Esses dois itens, duração e qualidade, devem ser abordados no sentido de sabermos como ajudar o paciente a prevenir as dores de cabeça. Indo para a parte de medicação, então, muitas vezes na medicina do trabalho não se vai iniciar a profilaxia, mas na unidade básica de saúde, sim, uma vez feito o diagnóstico, se pode lançar mão de profilaxia. Esse artigo do Dr. Dodi, que eu acho especialmente útil quando se vai pensar em prevenir migrânia, que é a cefaleia que mais se apresenta nos serviços de saúde com necessidade de profilaxia. Então, ele coloca muito bem por que medicar. Então, para melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a resposta ao analgésico abortivo da crise, melhorar a atividade do paciente no dia a dia, ele está mais capaz de realizar atividades usuais dele. Para quem? Para qual indivíduo se deve prescrever? Em princípio, para qualquer pessoa com migrânia que tenha 3 ou mais crises por mês nos últimos 3 meses. Então, esse é o paciente que mais se beneficia. Tem detalhes sobre isso, mas que não cabe a gente comentar aqui. Qual medicação? Então, nós sabemos, é possível usar tricíclico, é possível usar anticonvulsivantes como valproato, topiramato, gabapentina, é possível utilizar beta-bloqueadores, nós temos evidência para propanolol, metoprolol, succinato e atenolol. Tem outras medicações menos usuais que são citadas no artigo para quem quiser revisar.
Qual nós escolhemos? De um modo geral, nós pensamos nas comorbidades e nas outras doenças que eventualmente o paciente tem. Então, meu paciente não dorme bem, talvez uma amitriptilina auxilie mais ele. O meu paciente tem tremor essencial, propanolol vai ajudar para o tremor essencial e também para a migrânia. Por outro lado, se o meu paciente for um asmático, eu vou evitar o beta-bloqueador. Para paciente com migrânia crônica, necessariamente, mas pacientes com migrânia em geral que tem sobrepeso, obesidade, topiramato pode ser uma boa alternativa. Isso sem falar nas novas medicações que já chegaram no mercado brasileiro, os MABs, sem falar em toxina botulínica, usada só para migrânia crônica. Então, há uma ampla variedade de possibilidades e nós vamos fazer essa escolha baseada nas outras doenças que o paciente tiver, tanto no sentido de essas outras doenças proibirem determinada medicação, quanto aprimorarem o uso da medicação. Por quanto tempo? No mínimo 6 meses. E é importante dizer isso para o paciente na primeira consulta, quando a gente vai prescrever profilaxia. Deverá ser usado por pelo menos 6 meses. Saber também que a medicação começa a funcionar, em geral, a partir de 4 a 6 semanas do início do uso. Eu considero super importante que isso seja dito para o paciente, porque muitos pacientes suprimem o uso de medicação depois de 2, 3 semanas, porque não tiveram melhora, que na verdade é o esperado. Então, isso deve ser dito para o paciente. Esse é um artigo já mais antiguinho, mas na verdade um bom artigo de revisão sobre cefaleia do tipo tensão. A cefaleia do tipo tensão, em geral, é manejada com preventivo quando o paciente se apresenta com 15 dias ou mais por mês com dor nos últimos 3 meses, ou quando ele tem um pouco menos do que 15, mas está em risco para uso excessivo, acaba usando medicação com muita frequência. Então, são pacientes que a gente deve pensar em profilaxia. Para profilaxia de tipo tensão, de um modo geral tricíclico, venlafaxina, mirtazapina são medicações utilizadas para prevenção. Também, pelo menos 6 meses de tratamento. Se falei em salva, que já é muito mais raro de se ver, o profilático mais usual, verapamil. E lembrar do tratamento em ponte. O verapamil também vai levar lá 3, 4, 6 semanas para fazer efeito, e o paciente com cefaleia em salvas tem dor todo dia e não pode ficar usando triptano todos os dias para manejo da sua dor. Então, você pode considerar um curso de corticoide para ajudar o paciente a melhorar da dor mais imediatamente, até que o profilático passe a fazer efeito. Bom, e se o meu paciente chegar numa crise de dor de cabeça, o que eu posso fazer? Se sabe que para migrânia, se o paciente está mal hidratado, beber água pode colaborar para a melhora da crise. Muitos pacientes se referem que ficar num ambiente escuro, quietinho, mais silencioso, auxilia no manejo também. Se o paciente não se deu conta disso, isso é uma orientação possível. Claro que, de um modo geral, nós vamos medicar os pacientes, principalmente com migrânia. Mas é importante falar para eles, ó, te mantenha hidratado, procura um lugar mais escuro, diminui a luminosidade do lugar onde tu está quando tiver com a crise de dor de cabeça. O que usa na crise em si? O paciente pode utilizar analgésico comum, anti-inflamatório, triptanos, como adjuvante, eventualmente, metoclopramida ou domperidona. A gente normalmente parte do mais simples esquema para o mais complexo, levando em conta e salientando muito que o paciente deve se medicar no início da dor, porque isso melhora muito a eficácia do tratamento. A outra questão, para pacientes com cefaleia tipo tensão, reduz bastante o número de medicações que nós podemos usar. De um modo geral, analgésico comum, anti-inflamatório e fica aí. Para cefaleia em salva, triptano e a preferência pelo subatriptano injetável pela rapidez de ação. Na emergência, que não é o nosso foco, mas pensando que o paciente com migrânia em especial pode chegar no posto de saúde ou no serviço médico, o que eu posso administrar para esse paciente nesse primeiro momento? Então, nós contamos com um protocolo nacional para manejo da cefaleia, feito no Brasil, pensando nas medicações que nós temos. É bastante interessante de ler o protocolo como um todo, mas é sabido, então, que se pode administrar hidratação EV, dipirona, metoclopramida, anti-inflamatório, em especial para migrânia, mas esse esquema também vai funcionar para cefaleia tipo tensão. Como eu comentei, para cefaleia em salvas, sumatriptano subcutâneo, eventualmente O2 administrado a 100%, então necessariamente com máscara com repositório. Funcionam bem. Bom, quando o manejo não resolve, fiz todas essas coisas, mas parece que o paciente não melhora de jeito nenhum. Lembrar de pesquisar o uso excessivo de analgésico, perguntar ativamente.
Expectativas não realistas. Alguns pacientes vão ao consultório pensando que vão começar uma medicação e logo vão estar totalmente sem dor. Isso não é real, isso deve ser dito para o paciente. Nós podemos melhorar muito, mas a maioria dos pacientes de vez em quando vai ter uma crise que vai escapar. Ele deve ter a analgesia correta que ele deve utilizar para melhorar, deve ter isso muito bem orientado, deve ter isso à mão. Revisar condições comórbidas. Então, muitas vezes meu paciente tem migrânia e tem disfunção de articulação temporomandibular, tem cefaleia cervicogênica, tem condições psiquiátricas que estão colaborando para agravar a cefaleia dele. Atentar para isso auxilia também. Minhas mensagens fundamentais. Ouça e examine o paciente. Em geral, o paciente nos fala o diagnóstico. Fique atento para as bandeirinhas vermelhas e laranjas para não deixar passar o que é raro, mas sim, cefaleia às vezes está por trás de condições graves. Não deixe de tratar a dor, não é porque não tem nada no exame físico, às vezes não tem nada em exames complementares que o paciente não tem um sofrimento, ele tem um sofrimento relacionado à cefaleia e ela deve ser manejada. E evite prescrever opioide, exceto para as dores neurálgicas, o opioide é um mau remédio para dor de cabeça. Então lembre disso, aquela ideia do tramadol na emergência não é boa e pode agravar o futuro, a evolução da doença do paciente que se apresenta com cefaleia. Agradeço muito a atenção e espero que a nossa aula tenha sido útil. Os artigos que eu usei para preparar essa apresentação, eles estão disponíveis escaneando esse QR Code.